então, inicialmente, boa tarde a todos e a todas, né? Essa oficina faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus Florianópolis, do IFSC, e o que nós vamos apresentar hoje são alguns experimentos que são realizados no Laboratório 1 de Física, vinculado ao DAUTEC, né? E que faz parte aí da formação dos alunos de primeira a quarta fase, né? Então, a nossa proposta, o nosso objetivo aqui dessa oficina é mostrar o funcionamento de um dos experimentos que a gente faz com os alunos, mostrar como que isso é possível e, principalmente, os desafios, né, de se fazer um experimento desse com materiais de baixo custo, né, e mostrar também um panorama sobre o laboratório em si, e qual a participação que ele tinha na Semana Nacional, quando acontecia no formato presencial, né. Então, eu vou iniciar aqui uma apresentação. Então, inicialmente, eu vou fazer essa apresentação mais geral do laboratório, né? E daí, na sequência, eu passo a palavra para os estagiários que contribuem com a gente, estão contribuindo com a gente nesse ano, tá? Bom, então, todo mundo está conseguindo enxergar a minha apresentação? Sim? Então, tá. Então, para aqueles que não conhecem o Laboratório de Física do IFSC Campus Florianópolis, ele é subdividido em dois laboratórios, o Laboratório 1, que traz experimentos voltados mais para o ensino médio, para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, e o Laboratório 2, que está mais vinculado aos cursos de engenharia, né, aos cursos de graduação. E existe uma sala ainda que traz que guarda, armazena esses equipamentos, que é chamado de almoxarifado, né? Bom, então, essa apresentação do Laboratório 1, né, e aqui, já de cara, nós temos, além do símbolo da Semana Nacional, né, temos aqui uma esfera de plasma, que é o xodó, assim, das pessoas que visitam o laboratório, chama muita atenção, né, estimula bastante a criatividade de todos aqueles que fazem essa visita, né. E essa outra imagem aqui, bem colorida, é um túnel infinito, que foi construído para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ano passado. Bom, então, o laboratório, ele possui experimentos que são adequados à primeira, segunda, terceira e quarta fase dos cursos integrados, né? Então, o que vocês estão vendo aqui são as capas das apostilas. Então, os professores de física, né, junto com o técnico ali do laboratório, a gente pensou em experimentos que pudessem contribuir com a formação do aluno exatamente nesse percurso. Então, na primeira fase, né, em que ele estuda mais a parte de mecânica, nós temos experimentos voltados para a cinemática, para a dinâmica, né? A mesma coisa acontece na segunda fase, onde é abordada a parte de conservação da energia, a parte de hidrostática, né, a parte de gravitação, tá? Na terceira fase, a gente aborda basicamente eletricidade, magnetismo e o eletromagnetismo, e na quarta fase, então, nós temos experimentos vinculados à ondulatória, a parte de ótica, oscilações, né, e termodinâmica também, tá? Sendo que, no total, nós temos em torno de 30 atividades práticas, e essas atividades, elas consistem basicamente no aluno montar os kits, né, coletar dados, é feita uma apresentação teórica, uma discussão, uma reflexão sobre aquela montagem, sobre os dados que foram coletados, e aí, na sequência, os alunos fazem relatórios, entregam relatórios, né? Então, um dos desafios que a gente enfrentou quando as ANPs, as atividades não presenciais, né, foram adotadas devido à pandemia, foi exatamente em como converter essa abordagem que era presencial, eminentemente presencial, né, ou seja, o fazer, a montagem, o contato, né, a troca de ideias,
né, as dificuldades na montagem e o próprio procedimento de coleta de dados de reflexão sobre eles, isso acabou não sendo possível, né? Então, como transformar essas atividades na modalidade não presencial? Então, o que a equipe de professores ali do IFSC resolveu adotar como alternativa foi a implementação de simuladores, né, de laboratórios virtuais, né, e para avaliar, a gente utilizou, então, o Google Formulários, né, no formato de um teste, no formato de questões que os alunos pudessem preencher, e aí os professores responsáveis pelo laboratório corrigiriam, né. Então, nós temos aqui um dos experimentos que era feito na modalidade presencial e que foi convertido para a ANP. Então, do lado esquerdo, vocês podem visualizar aqui um experimento, um kit, né, que foi montado, em que ele consiste aqui com 3 pezinhos, né? Esses 3 pesos, eles estão pendurados por fio, cada um deles por um fio, que fica amarradinho aqui exatamente nesse nó central, né? Então, nesse nó central, existem 3 forças atuando sobre ele, e esse sistema está em equilíbrio. Então, a gente analisa o equilíbrio de um ponto material. Existe a representação por vetores, né, feito cálculo de somatória, decomposição de vetores, tudo mais. Então, isso daqui era feito presencialmente, né? Então, o aluno tinha que montar o suporte, tinha que posicionar adequadamente a polia, ver a quantidade de pesos que ficavam suspensos em cada um desses suportes, né? E, para a ANP, a gente conseguiu um simulador que faz algo muito próximo, né, que está lá no site do Vascac. Então, esse daqui é o site, né, que possui diversos simuladores e que a gente acabou adotando para algumas atividades experimentais. Ele é compatível com Android, com Windows, né, e está disponível também em diversas línguas. Então, quando você clica aqui em português, ele vai abrir todas as simulações que tem nessa língua, né? E o nosso caso é esse daqui, né, o paralelogramo de forças. Então, clicando ali, ele nos remete a um simulador em que você tem também 3 pesos suspensos, né? Você pode alterar a quantidade clicando aqui nesse reservatório. Então, toda vez que eu clico num pezinho desse, eu aumento o número, né, de massas suspensas no meu sistema. Se eu clico no sistema, ele reduz o número, né, e ele vai fornecendo ali o ângulo, que eram dados que a gente coletava presencialmente utilizando o transferidor, né. Então, a gente conseguiu achar esse simulador que fizesse esse papel. A gente sabe que existe uma certa perda em alguns aspectos, no sentido do manuseio, né, no sentido da reflexão sobre a montagem e o processo de coleta de dados, né, que aqui fica muito automático, o aluno não tem dificuldade nenhuma em saber qual é o valor do ângulo, né, o software dá direto, né. Mas a gente tem aprendido e conseguido extrair também outros aspectos que no presencial a gente não explorava, né. Um outro experimento que a gente transformou também para a modalidade não presencial é esse daqui de circuitos, que é a associação de resistores em paralelo, né. Então, aqui nós temos uma fonte, né, aqui nós temos 2 multímetros, um medindo, nesse caso, na função, né, para medir corrente elétrica, funcionando como amperímetro, tá, e o outro aqui funcionando como voltímetro, né, medindo tensão. Aqui é uma placa, o detalhe, né, o zoom dela está aqui do lado esquerdo, onde o aluno tem que estabelecer as conexões, posicionar os resistores adequadamente, né, ele descasca o fio, né, conecta aqui nas molinhas, né, faz a conexão do fio banana, né, posiciona adequadamente os multímetros, ajusta a fonte. Então, existe uma série de procedimentos que ele fazia no formato presencial, e que a gente conseguiu achar o equivalente, o mais próximo, lá num outro site, que também traz diversos simuladores na linguagem HTML5, que é o PhET, né, o PhET Colorado. Então, essa daqui, aqui do lado direito, a gente tem uma imagem
do laboratório virtual, desse FET, né? Aqui nós temos o voltímetro com as 2 pontas de prova, né? Lá nesse laboratório virtual não é utilizada uma fonte, é utilizada uma bateria, mas você regula a tensão dela, né? Aqui são fios, né? Aqui um amperímetro, e aqui os resistores, que você também pode variar o valor à vontade, né? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Uma das vantagens de se utilizar o simulador, que a gente começou a perceber os prós e os contras também, né? Se vocês repararem, eu só comecei a montar o circuito aqui, né? Aqui eu tenho um elemento que é uma fonte, que eu posso regular aqui a tensão, 9 volts, 19 volts e meio, 119,5 volts, tá? Posso mudar aqui à vontade, tá? E eu posso ainda mudar aqui, ó, a representação que é dada. Então, esse tipo de representação de barra maior e menor aqui é muito usual nos registros, tanto nos livros, né, quanto nos desenhos técnicos, né? Se o aluno é de eletrônica, eletrotécnica, por exemplo, é com isso que ele vai ter que lidar no dia a dia, dali para frente, nos projetos. E é assim que a gente desenha no quadro. A gente não desenha a pilha, a gente desenha as 2 barrinhas, uma maior e uma menor, representando a diferença de potencial. No entanto, o aluno tem que fazer o link disso com o real, né? E lá a gente fazia pela fonte. Aqui, se você clicar aqui do lado, ele muda para uma pilha, né? O fio, ele deixa de ser um risco, né? Ele vira um cilindrinho aqui. Eu posso visualizar os elétrons ou não visualizar nada, visualizar só a montagem, né? Eu posso pegar o resistor aqui, ó, e conectar, né? Esse resistor também eu posso variar o valor dele à vontade, aqui, né? E também, se quiser, posso mostrar a representação dele, que é aquele zigue-zague, né? Então, veja que alguns aspectos a gente ganha nesse processo, mas outros a gente perde, né? Então, foi a aposta que a gente teve que fazer, e hoje a gente está colhendo os frutos, e a gente vai avaliar isso, tá? Bom, então, aqui era só um exemplo, né? 2 exemplos de experimentos que a gente transformou da modalidade presencial para ANP, né? E na sequência nós temos algumas imagens, e aí é bem curioso, né, que quando a gente estava pensando nessa oficina, estava pensando assim, puxa vida, qual o experimento que a gente fazia na Semana Nacional e que fazia parte do ensino, né? São raríssimos, são bem poucos. O que a gente utiliza na Semana Nacional são aqueles mais demonstrativos, que tem um efeito mais chamativo, que aborda, né, consegue ser trabalhado com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E no laboratório, nas aulas, a gente pega experimentos que permitem coleta de dados, análises, nem sempre é tão chamativo assim, né? E normalmente são realizados individualmente, em dupla, em trio, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, né, os monitores que são treinados para a Semana Nacional, e isso é uma interação com os alunos que é muito benéfica, né? Aqueles que curtem um pouquinho de física vão lá para o laboratório e acabam conhecendo esses experimentos diferenciados, né? Aqui, o Josué está abordando aqui uma corda vibrante, né? Aqui está sendo mostrado defeitos da visão, né? A galerinha aqui em torno, né, daquela esferinha de plasma, né? Então, aqui também sobre defeitos da visão, que a gente elabora vários cartazes contendo a explicação, o funcionamento desses experimentos. Aqui embaixo, né, a Isa dando um joinha aqui, e os espelhos côncavo e convexo, né? E aqui um registro que normalmente a comunidade externa e a interna também faz desses experimentos que chamam a atenção via celular, daí posta no Instagram. Isso em termos de divulgação, principalmente divulgação científica, é fantástico. É um momento que cumpre realmente essa função da Semana Nacional, né? E não só experimentos que são propostos pelo laboratório, mas também existem experimentos que são propostos por projetos de extensão, projetos de pesquisa, tá? E aqui é um exemplo disso, né? Nós temos o projeto lá, Dom Caixote, que
foi utilizado na Semana Nacional do ano passado, que explorava aí a interação entre luz e cores, né? Então, o laboratório também abre espaço para a interação desse tipo de projeto, né? O que é muito legal. E aí, o que a gente selecionou para abordar nessa oficina hoje, né, é um dos que mais chama atenção e que, no ano passado, ele foi trazido, foi inserido para o contexto de sala de aula, que é o gerador de Van der Graaf. Quem nunca viu aí numa feira de ciências, ou numa mostra científica, ou num museu, né, que aborda minimamente aí conteúdos de ciência, de física, né, aquela grande bola, aquela cúpula, que o sujeito põe a mão e arrepia o cabelo, né? Todo mundo bate foto, todo mundo gosta até de tomar choque nessa hora, né? E então aqui são 3 imagens, exatamente dos alunos interagindo com esse equipamento, que é o gerador de Van der Graaf, e que ele serve, vocês vão ver mais para frente, né, para abordagem de conteúdos como a eletrostática. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para os estagiários, para que eles possam apresentar um pouquinho do histórico, do funcionamento desse equipamento, e eles vão até fazer algumas perguntas aí para vocês, né, à medida que a apresentação for acontecendo. Tá bom? Então, vou parar minha apresentação por aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Eu sou a Vanessa e o outro estagiário é o Vinícius. Os nossos coordenadores são o Ofuji e o professor Luiz e o professor Eduardo, que é o técnico do laboratório. E hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do gerador de Van der Graaf. Primeiro, eu vou apresentar quem foi o Robert para vocês. Robert Jameson Van der Graaf, ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1901. Ele foi um físico americano considerado o pai do gerador de Van der Graaf, que é um tipo de gerador eletrostático de alta tensão que funciona como uma espécie de acelerador de partículas. Conforme a nossa apresentação, a gente vai explicar bem direitinho para vocês esses processos e como esse gerador de fato funciona. Esse dispositivo ele foi utilizado na física, nos laboratórios para os estudos de, por exemplo, eletrização por atrito e de cargas elétricas. Como também ele foi usado na medicina com feixes de partículas eletrizadas para o tratamento de alguns tipos de câncer e também na indústria. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da trajetória dele. Ele se formou na Universidade do Alabama, em engenharia mecânica, no ano de 1922. Ele estudou em Paris entre os anos de 1924 e 1925 e entrou para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele se formou em física e recebeu o doutorado dele. Em 1929, o Van der Graaf voltou para os Estados Unidos e começou a trabalhar no laboratório de física em Palmer, na Universidade de Princeton, no estado da Nova Jersey. Ele foi responsável por construir o primeiro modelo de gerador eletrostático, conhecido como gerador de Van der Graaf. Ele também contribuiu para o desenvolvimento do raio-x, como eu já tinha falado, para o uso de radiação no tratamento de alguns tipos de câncer. Em 1945, o Van der Graaf passou a atuar na criação do acelerador de partículas no MIT. Em 1947, ele recebeu a medalha Doodle da Sociedade de Física da Grã-Bretanha, e ele trabalhou como professor do MIT até 1960. E ele faleceu no dia 16 de janeiro de 1967. Opa, agora vamos então entender como é que o gerador ele consegue gerar energia. Esse aqui é o gerador. Então, se nós retirarmos essa cúpula, nós vamos ter essa configuração, onde aqui vai ter uma espécie de ponte, aqui vai ter um pente que vai se atritar com essa correia,
Aqui vai ter a polia que vai fazer ela girar. E essa chapa aqui metálica atrás, que vai servir justamente para passar os elétrons do pente para a ponte. Importante aqui notar que aqui é feito de acrílico. Isso é para isolar a parte superior da parte inferior, para que não haja uma descarga do próprio gerador. E é por isso também que a correia tem que ser um material isolante. Então aqui embaixo nós vamos ter um motor, né? Aqui nós temos um esquema que eu desenhei. Nesse caso eu afastei esses pentes para ficar mais didático. Mas na vida real eles estão encostando, né? Então quando esse motor gira aqui embaixo, essa polia vai ficar indo para cima e para baixo. Quando ela bate ali, ela troca elétrons, aí ela vai descer. E quando ela tocar nesse pente aqui de baixo, nota que ele está aterrado, ou seja, ele é neutro. Ele vai ficar neutralizando toda hora essa polia. Aí ele chega lá em cima e doa esses elétrons ele troca esses elétrons com a cúpula. Então, quem define que vai ficar positivo ou negativo, isso é, quem vai reter e quem vai doar elétrons, vai ser de acordo com a tabela triboelétrica. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse alumínio e atritarmos com o âmbar, vamos ver que o alumínio vai ficar positivo e o âmbar vai ficar negativo. Agora, se nós pegarmos esse alumínio e atritar com a lã, vamos ver que a lã fica positiva e agora o alumínio vai ficar negativo. Então, vai depender muito do material que está sendo feita a cúpula e a correia. Alguns efeitos que a gente consegue observar nesse gerador. Nós vamos conseguir observar o campo elétrico, que vai se assemelhar muito ao de um ímã, mas do ímã, no caso, é um campo magnético, né? Vamos conseguir eletrizar um corpo, nós vamos conseguir carregar por descarga, que é o que está acontecendo aqui. Por consequência, nós vamos ter uma descarga elétrica e nós também vamos conseguir observar o poder das pontas. Então, se você nunca viu um campo elétrico, a gente diz, por convenção, que a partícula positiva sai, o campo sai dele. E a partícula negativa, o campo entra. Então, se nós aproximarmos uma partícula positiva de uma negativa, vamos ver que todas as linhas vão sair do positivo e vão tender a entrar no negativo. Quando nós aproximarmos dois positivos, os campos vão tender a se repelir e eles vão assumir essas configurações aqui de baixo. Eletrização por indução. Qual que é a ideia? Vamos ter um corpo A e um corpo B. Esses dois corpos, eles são condutores. Eles vão estar neutros inicialmente e eles têm que estar isolados do chão. Quando nós pegarmos um corpo eletrizado, nesse caso um bastão negativo, e aproximarmos da cúpula, vamos ter o seguinte. Como o bastão ele é negativo, ele vai afastar as outras cargas negativas e vai atrair as cargas positivas. Sem encostar na esfera A, se nós simplesmente puxarmos a esfera B, e depois tirarmos o bastão, vamos ver que elas vão ficar eletrizadas. Essa eletrização nós chamamos de eletrização por indução. E ela vai ser bastante importante para entender os exemplos seguintes. Vamos ter a eletrização por contato. Temos inicialmente um corpo neutro e um corpo carregado. Quando o corpo ele é neutro, ele é atraído por qualquer corpo que seja eletrizado. Isso por quê? Porque quando o corpo ele é eletrizado, ele vai ter aquele campo que a gente já explicou, né? E aí o que vai acontecer? Como essa partícula é positiva, ela vai tender a puxar as partes negativas desse corpo. Porque embora seja um corpo neutro, ele vai ter cargas positivas e negativas. Só que ele vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, esse corpo aqui vai puxar tudo que é negativo daqui
e vai se acumular nessa parte. E vai afastar tudo que é positivo, que vai se acumular na outra parte. Como a parte positiva e negativa estão mais próximos, a força que vai atuar ali é maior do que a força que atuaria de repulsão. Por isso que ele vai ser atraído. Quando eles se encostam, o corpo maior vai descarregar uma quantidade de energia proporcional. Então, ele vai ficar mais neutro. E o corpo que era neutro, agora ele vai estar carregado. Então, quando ele toca, os dois ficam positivo, positivo com positivo se afasta. Como carregamento por descarga, nós vamos ter a garrafa de Leyden. O que é a garrafa de Leyden? Por que ela existe? A garrafa de Leyden foi uma tentativa de guardar a energia gerada pelo gerador. Então aqui vamos ter um gerador que vai dar uma descarga nessa garrafa. A garrafa, se nós observarmos nessa imagem, ela vai ter uma folha de alumínio em volta. Isso por quê? Quando ela sofre a descarga, vamos supor que é carga negativa, tudo isso aqui vai ficar negativo. E vai repelir o negativo daqui. Então a pessoa, quando toca nessa parte aqui, vai aterrar. E aí, quando afastar do gerador, vai ter uma diferença de potencial maior. Então, se botar um fio aqui e ali em cima, então botar a mão aqui embaixo e a mão ali em cima, a pessoa vai tomar um choque. Se botar próximo de um eletroscópio, devido o campo que a gente já estudou, a parte aqui de cima vai se atrair, né? Então vamos supor que isso aqui é negativo, aqui vai ter positivo. Nessa parte de baixo, vai se acumular as cargas negativas. Como aqui é carga de mesmo sinal, elas vão se afastar. Por isso que o eletroscópio vai assumir essa configuração. Muito parecido com a garrafa de Leyden, hoje em dia nós temos os capacitores. Capacitores ele tem inúmeras funções. Dentro dessas funções, eles vão poder ser filtro de frequência, eles vão poder acionar o flash e até dar partida em motores elétricos. Então ele é um componente com muita utilidade na eletrônica. Qualquer aparelho que você desmonta, você vai encontrar um capacitor. Aqui tem alguns dos tipos de capacitor, e aqui tem aquela coisa que eu falei. Se tocar embaixo, tocar em cima, vai ter uma descarga a fim de neutralizar o corpo. E temos, enfim, a descarga elétrica, que vai ser por causa de uma diferença de potencial. Então, quando chove, vai ter os atritos, né, vai ter a eletrização por atrito, e aqui em cima vai ficar negativo e a Terra vai ficar neutra. Muito parecido com o que acontece lá no gerador. Vai ter o atrito da correia com o pente, uma parte fica negativa e a outra parte fica neutra, que geralmente é a pessoa que vai tocar no gerador. Então, quando tem... O que é a diferença potencial? Se essa tensão for muito alta e a diferença desse cara aqui de cima e esse cara aqui de baixo for muito grande, ela vai conseguir romper a barreira do isolante natural que nós temos, que é o ar. De modo geral, para cada 1 centímetro é necessário 10 mil volts. Então, tu imagina que para sair da nuvem e chegar até a Terra, que é metros e talvez quilômetros, é muita tensão que tem. Além da tensão, tem uma corrente muito alta. Aqui temos um vídeo da gente tomando choque no gerador. O gerador consegue produzir uma tensão muito alta, porém a corrente ela é baixa. Então, se a pessoa não tiver nenhum marcador, um marca-passo no caso, ou alguma doença do coração, alguma coisa, ela pode tomar um choque tranquilo. Inclusive, isso aqui, as pessoas se voluntariam a ir ali tomar um choque. Então, aqui é uma garrafa de Leyden. Quando essa pessoa aqui, ela toca na parte superior, ela neutraliza a garrafa de Leyden. Só que, para neutralizar,
essa pessoa está tocando na parte de baixo, que está tocando nessas outras pessoas e está girando até chegar nessa pessoa. Então, a corrente precisa passar em todo mundo para se neutralizar. E é por esse motivo que todo mundo toma um choque. E o poder das pontas, que eu havia falado, que como o Fuji bem comentou, essa é uma das imagens mais clássicas que existe, que é a pessoa com o cabelo levantado. É importante entender que a pessoa aqui está isolada do chão, certo? Então, quando a pessoa encosta no globo, ela começa a reter os elétrons e ela vai começando a ficar carregada. Como o cabelo ela vai ter uma configuração parecida com uma ponta, os elétrons ali vão ficar acumulados e elétron, como tem o mesmo sinal, é negativo, eles vão tender a se afastar. Por isso que ele levanta. E aqui temos a cúpula. A cúpula ela é redonda justamente porque ela assume essa configuração aqui. Os elétrons aqui, ó, a gente consegue ver que está bem afastado, né, as cargas. Então, igualmente afastado todo mundo aqui dessa gota. Porém, na ponta, se nós pegarmos esse círculo aqui e jogarmos para cá, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5,5. Então, isso aqui é quase que o dobro de cargas que nós teríamos se fosse circular. E isso que é o poder das pontas. Por isso que o cabelo arrepia, porque todo mundo aqui está negativo, né, se acumulou aqui por causa da ponta, e como é carga de mesmo sinal, eles vão começar a se afastar um dos outros e vão vencer a gravidade. Esse é o princípio, inclusive, do para-raio. É por isso que o para-raio é uma ponta. Se ele fosse um globo, provavelmente ele funcionaria, mas ele teria uma efetividade menor, porque não iria ter esse acúmulo de carga. Então, agora que nós temos alguns desafios, imagine, então, uma pessoa pega aquele eletroscópio, aproxima de um gerador de Van der Graaf com ele ligado, com a mão na parte superior, que é onde tem aquela bolinha que a gente viu na foto anterior. O que acontece se a pessoa retirar a mão? O que vai acontecer com o eletroscópio? Nada vai acontecer. Bem, as chapinhas aqui embaixo vão se afastar, as chapinhas vão se aproximar, então elas vão se grudar, ou vai ocorrer uma descarga elétrica aqui desse gerador na mão da pessoa. Se quiser, pode mandar aí no chat. Vou esperar um tempinho. O que vai acontecer, então, é B, né? Por quê? Quando a pessoa está tocando ali em cima, ela está neutralizando toda a carga que está sendo induzida. Então, as chapinhas elas não se afastam, porque aqui vai ter a mesma... como eu posso dizer? Positivo e negativo que vai ser igual. Então, eles não tem por que se afastar. Então, eles vão manter o estado deles normal. Quando nós soltarmos aqui em cima, vai acontecer isso aqui, que é o que nós explicamos da indução. Então, aqui temos esse globo, ele vai começar a induzir a carga aqui em cima, e aqui a carga oposta. Como essa carga aqui é igual a que está aqui, elas vão tender a se afastar. Desafio 2. Imagine aproximar um bastão que esteja aterrado. Esse aqui é o nosso bastão, que é essa esfera menor. No bastão, no gerador, e o gerador é esse grandalhão aqui que está carregando. Então, o que vai acontecer nesse bastão que está aterrado? Vai ter uma descarga elétrica nela, a fim de neutralizar a esfera menor. Vai ter uma atração de tal modo que as duas esferas vão se grudar devido ao campo magnético, ou uma descarga elétrica fazendo com que o gerador fique neutro. Pode mandar aí no chat, vou esperar mais um tempinho. A resposta vai ser C. Por quê? Vamos voltar aqui para analisar as outras possibilidades. Descarga elétrica a fim de neutralizar a esfera menor. Ela está aterrada, né? Então ela já
já tá naturalmente neutralizada. Então, não faz sentido. Atração de tal modo que as esferas se grudem. De fato, vai ter uma atração porque esse corpo está neutro e esse aqui é um corpo eletrizado. Mas eles não vão se grudar. A partir do momento que encostou, elas vão se afastar. Devido ao campo magnético. Vai ser o campo elétrico e não o campo magnético. Descarga elétrica fazendo com que o gerador fique neutro. Verdade, esse aqui está aterrado. O gerador ele não quer ficar carregado, então ele vai buscar se neutralizar, fazendo então com que ocorra uma descarga elétrica a fim de neutralizar o gerador. Temos aqui um vídeo gravado que vai mostrar exatamente isso. Conseguimos ver aqui que forma mais de 1 centímetro, então tem mais de 10 mil volts aqui em média sendo gerado pelo gerador, mas a corrente, novamente, ela é baixa. Por isso que, se a pessoa ela for saudável, não vai ter nenhum problema dela tomar esse choque. Só a dor mesmo que vai ter. Então, sessão de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat que eu vou estar olhando. O primeiro choque ninguém esquece. Exato. Ô Vini, se me permite, eu vou mostrar aqui mostrar um, tá, para não tomar muito tempo aqui. Um simulador aqui do FET, que trabalha essa questão de eletrização por atrito. Claro, claro. Deixa eu só apresentar aqui rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, né, faça aí. A ideia desse momento é para isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar ali no chat respondendo. Isso. Então, já que a Pamela ali também citou o FET, né, falou que teve contato depois, não durante o integrado, porque não teve a NP para isso, né? Mas olha só, o nome desse simulador é o John Travoltagem, que em homenagem ao John Travolta, né? Então aqui tem no caso o pé dele, que quando você mexe aqui, você pode atritar com um tapete, provocando exatamente a eletrização por atrito, né? E quando você mexe aqui o dedinho dele, se ele encostar na maçaneta, ele descarrega, né, provocando a descarga elétrica ali na maçaneta. Então, a gente consegue visualizar, nesse caso, o que está acontecendo, tá, em termos de eletrização e de descarga. Né? Então, tá lá. E o legal é que ninguém precisa tomar choque por isso, né? Embora o choque seja emocionante, o primeiro choque ninguém esquece, e normalmente os alunos se predispõem a fazer isso. Tem aluno que não gosta muito, né? Então, esse também é um mecanismo da gente entender o que acontece sem necessariamente vivenciar na pele, tá? Então tá, podem continuar aí. Bom, então, como desafio, a gente tentou fazer a montagem do gerador com materiais de baixo custo. Para começar, eu peguei na verdade, 4 conexões em T de 25 milímetros para prender os canos na vertical com a base. Então, em cima tem 2 conexões de T virada para baixo e na base virada para cima para prender o cano de 25 milímetros nas laterais. Eu usei uma furadeira como motor do gerador, usei o soldador e o estanho para prender os fios em cada escova e usei na base e no topo, na horizontal, canos de 20 milímetros de PVC para poder girar com folga dentro dos T's.
Eu usei também uma luva de borracha para fazer a correia, então eu cortei o punho dela e coloquei entre os dois canos de PVC de 20 milímetros. Eu fiz as escovas de lata de refrigerante e para ter mais contato, eu passei Bombril para tirar a resina que eles passam. E também usei na base, na escovinha de baixo, um fio condutor que seria para fazer a corrente com a terra. Pode passar, Vini. E em cima eu coloquei outros 2 fios condutores nas 2 escovinhas de cima para colocar na cúpula. Eu usei para fazer a cúpula uma latinha de refrigerante e usei Durepoxi para fixar os palitinhos à base e a base. Então eu botei Durepoxi para ficar bem firme os Tzinhos ali embaixo e botei Durepoxi também nos palitinhos ali em cima para eu conseguir deixar penduradinha a cúpula. E esse é um vídeo de como ele funcionou, porém ele não funcionou, porque como vocês podem ver, conforme ele vai girando, a minha correia ela sai do lugar, ela vai indo para as laterais. E por causa disso é que o gerador ele não funcionou perfeitamente, ele tem que estar bem encaixadinho entre as 2 escovas de baixo e de cima para que o gerador funcione perfeitamente. Então eu vou deixar aqui no chat o link para caso alguém se interesse em tentar fazer o que a gente usou de modelo. E esse não é bem o modelo que tem nesse vídeo, porque conforme a gente vai fazendo, a gente vê que há algumas formas de adaptar. Então, eu tentei fazer do meu jeito, porque no vídeo ele faz com outras conexões, que são os joelhos de cano PVC. E eu não estava conseguindo porque fazia muito atrito nas laterais. Então eu preferi usar os Tzinhos, porém isso me gerou outro problema, que foi escorregar. O estudo do gerador em inteligência artificial. Ao longo do desenvolvimento de eletrônicos, surgiu um grande vilão, que já era conhecido desde muitos anos, que é a energia estática. Em computadores, por exemplo, um dos principais prejudicados com a energia estática é o módulo de memória. Por ele ser composto de milhões de transitores e capacitores, uma descarga elétrica ela pode comprometer não somente as partes desses componentes, como a peça inteira. Os computadores eles também são afetados pelo acúmulo dessa energia. Quando há falta de aterramento elétrico da rede, ou seja, quando a rede fica oscilando a voltagem, faz com que ele não funcione ou tenha um desempenho muito ruim. E com o estudo de Van de Graaff, hoje a gente tem uma boa noção de como prevenir de possíveis descargas elétricas em um circuito. Assim, com o conhecimento desse gerador, através das pesquisas, foi possível criar um sistema de proteção e isolamento dos sistemas contra essas descargas. E aqui tá as referências que a gente usou para conseguir montar os nossos slides e fazer as pesquisas sobre os geradores, incluindo os vídeos que a gente usou para fazer a montagem. Obrigada pela atenção de todos. Eu vou disponibilizar todos esses links ali no chat. Só lembrando que as imagens, né, e vídeos que não estão nessas referências foram produzidos no próprio laboratório, tá? Bom, alguém tem... Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode se sentir à vontade aí para perguntar. Uhum. Bom,
diante do silêncio aí, eu queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer em especial, né, quem contribuiu para que essa oficina fosse possível, né, os estagiários, o professor Luiz, o Eduardo também, né? Enfim, toda a equipe de professores ali de laboratório, né? Toda a equipe de professores da física, né, que de uma certa forma contribuiu para isso também, né? E para toda a equipe da Semana Nacional que está nos auxiliando nesse evento, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos e a gente fica à disposição, né, caso alguém tenha mais alguma dúvida ou queira fazer alguma contribuição, que a gente tendo um tempinho final. O Matheus ali está comentando, né, sobre nem sempre funciona o projeto, né, e realmente é um desafio, Matheus, mas toda vez que a gente se propõe, né, a efetivamente realizar um experimento, principalmente com materiais de baixo custo, a gente acaba aprendendo bastante, porque são exatamente esses desafios de fazer funcionar que a gente acaba aprendendo bastante física, mecânica, né, eletricidade, entra de tudo aí, até como utilizar uma furadeira, a gente é obrigado a saber para botar a mão na massa, né? Então, isso é um outro tipo de aprendizado que vale muito, muito a pena, independente se o resultado está como esperado ou não. Então tá, pessoal, acho que a gente vai finalizando essa oficina por aqui, né? Eu vou interromper a gravação